Oi, gente, estamos começando aí mais uma aula de geografia, hein? Estamos verificando novas informações importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida e tudo mais. Eu sou o professor Jefferson, hein? E hoje eu não tô legal, não tô bem, mas a gente vai fazer o possível aqui que dá, porque a aula de hoje é um tema muito importante, muito difícil e que, mesmo assim, é pesado. Vamos lá para o nosso objeto de conhecimento da aula 15. Gente, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. No detalhamento, movimentos pela terra na América Latina, Zapatista, México, as ligas camponesas em Pernambuco e MST, Movimento Sem Terra, Brasil, a reforma agrária no Brasil e suas consequências. Nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre esses movimentos sociais, coisas que são muito importantes. Eu falei que eu não estava bem, né? Não estava legal, e eu realmente não estou nem afim mesmo de estar aqui mesmo. Eu quero ir embora, daqui, eu vou embora, sabe? Porque esse negócio de ficar aqui, esse ambiente aqui é muito opressor. Eu vou sair daqui, quer saber? Eu vou dar aula na rua, eu vou começar meu movimento, sim. Quero ver quem vai me barrar. Tchau. Atenção, atenção, população dessa cidade, é hora de mudança, é hora de transformação. Pessoal, a gente precisa mudar, temos que mudar, temos que acabar com isso que está aí. Eu não quero saber mais de escola sem merenda. Eu quero que a merenda agora seja só doce. Eu quero só chocolate agora na merenda, chocolate quente, chocolate em pó, bolo de chocolate, chocolate no chocolate. Eu quero é tudo, Eu quero também que acabe todo esse negócio de fazer tarefa. Vamos acabar tudo, pessoal. Vamos fazer com que as coisas sejam cada vez mais fáceis na nossa vida. Quanto mais facilidade tiver, melhor. Atenção, precisamos deliberar, precisamos lutar. Pessoas aí que estão nos assistindo, vamos resistir, pessoal. É hora do fim. O fim, eu quero uva passa também na comida. Não, você não gosta de uva passa, gente? Como é que é isso? Não, peraí, gente, uva passa no arroz. Não, calma aí, gente. Me abandonaram aqui no meio da rua. É sério isso, gente? Não é possível. Olha, minhas reivindicações, pelo visto, não valem muito a pena para a população. O que é isso, gente? Qual o problema de vocês com a uva passa? Me deixaram abandonado aqui. Meu Deus, como é que vai ser agora? O que a gente vai fazer agora? Bom, já que acabou, né, minha manifestação, consegui reunir esse pessoal aqui, significa que não tem muita adesão popular, né, às minhas reivindicações. Então, um jeito é a gente começar a aula de hoje, né, verificar sobre os chamados movimentos sociais, que apesar do que eu falei aqui, né, apesar do que a gente está falando aqui, os movimentos sociais falam sobre temas muito mais sérios do que uva passa, né, do que chocolate na merenda, enfim. Vamos começar então essa aula de hoje, pessoal, aqui no meio da rua mesmo, né, já que deu tudo errado, vamos começar logo aí, vamos voltar para o eixo. Os movimentos sociais, como a gente vai ver nessa primeira tela, pessoal, eles são parte da história dos países latino-americanos e também aí de vários países, né? Nós temos aí uma presença muito forte de pessoas preocupadas em resolver algum problema da humanidade. Geralmente esse problema não envolve uva passa na comida, né? Geralmente envolve, por exemplo, problemas sociais, problemas que precisam ser enfrentados aí ao longo da história que está incomodando alguém. Ao longo do século XX, no início do século XXI, pessoal, os movimentos sociais, esse grupo de pessoas que lutam para reivindicar alguma coisa, foram surgindo na América Latina tanto no campo quanto na cidade. Como é que funcionam os movimentos sociais, pessoal? Vocês viram aqui, né? Vocês viram aqui ainda agora. Mas eles são formados por grupos de pessoas que se organizam, que protestam e lutam por várias causas. Olha essa imagem aí. A imagem anterior também tinha um movimento social. Nessa imagem também, pessoal, tem aí um grupo de pessoas lutando contra o feminicídio. Então são pessoas que estão protestando contra o assassinato de mulheres só por ser mulheres, por serem inferiores, enfim, sei lá por quê. E essas pessoas estão indo às ruas para protestar contra esse problema social que é o feminicídio. Então,
ao contrário, né, do que o professor Jefferson quer aqui, uva passa na comida e etc. Tudo uva passa na uva passa. Os movimentos sociais, pessoal, reivindicam coisas como essas aí que vocês estão vendo na tela. E eles podem ser organizados de maneira independente ou por meio de organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Pessoal, existem movimentos sociais de diversos tipos. Existem vários exemplos, né? Eu estou aqui com eles ainda organizados aqui para a gente ver direitinho quais são os principais tipos de movimentos sociais. Tem pessoas que brigam, por exemplo, por conta da reforma agrária, né? A reforma agrária que tem alguns exemplos que a gente vai ver aqui, né, ao longo da nossa tela. Vamos dar uma olhada, então, né, na reforma agrária. A gente tem aí alguns setores que trabalham muito com a questão da distribuição de terras de melhor qualidade. Enfim, na América Latina, um dos movimentos mais importantes é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco, o MST. Também tem a Federação Agrária Nacional na Bolívia. Continuando, a gente tem outros exemplos de movimentos sociais relacionados à habitação, né, como a gente vai ver aí também. O próprio movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, que é outra coisa, o movimento sem teto de centro, a união dos movimentos de moradia aqui no Brasil, todos eles são grupos que lutam para tentar conseguir habitação para as pessoas. Continuando, pessoal, a gente também tem esse outro grupo ali que é o de emprego, né? A gente tem ali exemplos da Frente de Desempregados Eva Peron, né, do Movimento Independente dos Aposentados e Desempregados na Argentina, a Central Operária Boliviana, exemplos mais fora do Brasil, né? A gente também tem, pessoal, nesse outro momento ali, com relação aos direitos humanos, temos alguns grupos também que lutam pela cidadania, pela dignidade das pessoas. No caso da Comissão Pastoral da Terra, aqui no Brasil, as Avós da Praça de Maio, na Argentina também, são alguns exemplos. Quando a gente fala de direito dos povos indígenas, a gente também tem vários exemplos, né? A Confederação da Nacionalidade Indígena do Equador, a Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, né? O Movimento dos Mapuches no Chile e na Argentina, o Movimento Zapatista no México, a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, tá? E a gente tem também diversas outras causas, como a gente tem ali defesa do meio ambiente, trabalho infantil, educação, proteção às pessoas idosas, direitos das mulheres, direitos das pessoas com deficiência, direito à população LGBT+, tudo isso são situações da sociedade que esses grupos de pessoas têm que ir para a rua, têm que protestar, têm que falar em voz alta, ocupar os espaços para poderem serem ouvidos. Tem sido muito comum essas pessoas não terem alguns direitos, serem prejudicados na sociedade de alguma forma, e o governo simplesmente, os governos, né, não têm olhado para elas. Então o que acontece? Faz-se uma mobilização como essa aqui, mas não por causa disso aqui, né? Faz-se uma mobilização, o governo ouve tudo e tenta fazer alguma coisa. Às vezes, infelizmente, as reivindicações acabam em conflitos armados, conflitos com a polícia. Em outros casos, não. Em outros casos, as pessoas são ouvidas, né? Uma manifestação de professores que desejam reajuste salarial, por exemplo. Os professores se unem ali, se juntam, discutem, né, verificam ali o que o governo deveria fazer, e o governo, por outro lado, vê o que dá para fazer. Enfim, tudo isso para serem ouvidos, para esses problemas sociais serem resolvidos. Quando a gente volta um pouco no tempo, pessoal, a gente tem aí alguns exemplos de movimentos que conseguiram, de certa forma, e que ainda servem de referência até hoje, né, como movimentos que buscam melhorar a vida das pessoas. A gente vai voltar um pouco no tempo para ver o chamado Movimento Zapatista, lá no México. Pessoal, lá na década de 1910, né, até 17, mais ou menos, ocorreu a chamada Revolução Mexicana, né, que marcou um importante movimento em prol das camadas populares e da reforma agrária. O que estava acontecendo? Na próxima tela aí a gente vai ver, nas imagens a gente está vendo o Emiliano Zapata e o Francisco Pancho Villa, né, que foram líderes muito importantes ali das comunidades rurais no México, que foram lá na década de 1910, né, brigando mesmo contra o governo, que era muito conservador, que era muito autoritário nesse sentido. Então esses trabalhadores acabaram se manifestando mesmo
né, contrárias aí, e até conseguiram algum sucesso, né? Só que, na próxima tela, como a gente vai ver, né, essas vitórias que eles tiveram ali, os trabalhadores com muita luta, foram interrompidas. Por exemplo, o Emiliano Zapata foi assassinado em 1919, e isso acabou enfraquecendo mais ou menos ali, enfraquecendo bastante o movimento dos trabalhadores ali no México. Né? O líder, o Cárdenas, o Lázaro Cárdenas, como a gente vai ver na próxima tela, esse da imagem aí que vocês estão vendo, ele tentou ali, né, fazer um meio termo ali, fazer algumas reformas, mas a comunidade conservadora do país, né, reacionária, isso acabou dificultando bastante. Só que o movimento da Revolução Mexicana, né, isso acabou se mantendo, de certa forma, como uma ideologia, foi se mantendo, né, até chegar lá em 94, quando outros trabalhadores de outras gerações, ainda com a referência do movimento zapatista, né, lá de trás, lá em 94 formam o Exército Zapatista de Libertação Nacional, buscando o quê? A reforma agrária, né, benefícios ali para os mais pobres. A luta sempre é nesse sentido. Ocuparam várias cidades, né, fizeram ali anos de negociações, muitos confrontos. A comunidade internacional chegou a observar isso bastante. Eles chegaram a ocupar a cidade do México, fazer protestos na cidade do México, mas infelizmente o governo da época, né, acabou indo mesmo contrário ali, né, foi indo mesmo com tudo ali, né, repressão policial mesmo para acabar com esse tipo de manifestação, né? Então, o subcomandante Marcos aqui, que foi o líder, né, lá da década de 90, todos eles tinham uma referência dessas primeiras comunidades, né? Lá de trás do movimento zapatista, que acaba continuando, né, com uma certa força ideológica muito grande. A luta das pessoas, ela remonta a séculos atrás, com a busca dos trabalhadores, né, de melhores condições de trabalho, enfim. Tudo isso segue avançando. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, durante um bom tempo, lá na década de 50, houve as antigas ligas camponesas. Mas, hoje em dia, o principal movimento social, quando a gente fala de trabalho, é o do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, que começou lá em 1984 e hoje é uma das principais organizações que buscam ali a reforma agrária no Brasil. Elas lutam pelos direitos dos trabalhadores, né, com bastante ações ali de luta, eventos, bastante trabalhos para conscientizar as pessoas e os governos a conseguirem ceder mais terras para os trabalhadores, né? Mesmo assim, pessoal, a gente tem ali uma dinâmica do MST que conseguiu alguns avanços ao longo do tempo, conseguiram assentar pessoas, né? As pessoas acampam em alguma área que esse é um método, né, do MST. Eles acampam em uma área que é improdutiva, segundo eles, e aí os governos conseguem organizar quando não ocorre, né, conflitos armados, consegue assentar essas pessoas, consegue colocar elas em um pedaço de terra ali e elas começam a produzir. Tanto é, pessoal, que o MST é um dos maiores produtores de alimentos do Brasil, né? Como a gente vai ver na tela anterior, né? Mais de 160 cooperativas produzindo, né? 120 agroindústrias, 1.900 associações, mais de 450 mil famílias assentadas. Então, é uma produção gigantesca, como vocês estão vendo aí na tela. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, mas também produz feijão, café, leite, carne. Então, existe uma produção para o mercado interno que é feita por essas pessoas que, com muita luta, né, com muito enfrentamento, acabaram ali conseguindo produzir, né? Pena que a uva passa aí, né, do professor Jefferson aí não está dando certo, né? Mas eles lutam por coisas muito mais sérias, muito mais importantes ali, que é a definição ali dos pedaços de terra para as pessoas, a dignidade das pessoas, a cidadania, a boa produção agrícola para o mercado interno, ou seja, para os supermercados que existem aqui, né, dentro do nosso território brasileiro. Vamos continuar, então, que a luta do movimento sem terra, pessoal, traz visibilidade à questão agrária brasileira. Todas as ações que são feitas buscam ali a garantia de condições dignas de trabalho, de subsistência para as famílias rurais. Por que isso acontece, gente?
Porque o meio rural brasileiro, ele infelizmente ele ainda é muito concentrado. Ainda tem fazendas muito grandes onde o dono dessa fazenda vai comprando terra e quem estiver morando ali tem que sair, não importa. Então isso que a gente chama de latifúndio, uma fazenda muito grande e as pequenas fazendas que tem ali tem que sair, tem que ir embora simplesmente. E aí essa luta do MST com as ocupações, né, os acampamentos, os eventos de maneira geral, as escolas também do MST, como a gente vai ver, tudo isso contribui para a oferta de alimentos no país e demonstra também a viabilidade de um modelo agrícola mais justo e sustentável. A busca sempre é essa, né, de tentar buscar. Gente, esse é um tema que pega muito para a questão social. Esse é um tema que é muito importante, que tem sido muito estudado, inclusive por alunos do ensino médio também, numa matéria que vocês ainda vão conhecer um dia, chamada Sociologia. É por isso que eu convidei aqui para falar com a gente o professor Josino Malagueta, né? O Josino Malagueta vai aparecer aqui para a gente. Mas antes de a gente falar sobre movimentos sociais, eu quero saber, hein, professor, o que afinal de contas é sociologia, hein? A sociologia ela é uma ciência do campo das chamadas ciências humanas e que estuda os fenômenos sociais, né? Os fenômenos tanto no campo aí campo econômico, no campo no cultural, no campo político, né? E ela vai então tentar entender, né, esses acontecimentos e dar uma resposta satisfatória para isso. Importante, né, essa visão aí que a sociologia tem. Mas aí a gente tem, professor Josino, essa questão dos movimentos sociais, né, na América Latina, no Brasil. Tem sido muito importante também a busca, né, desses grupos sociais. Como é que eles atuam? Como é que é, né, essa busca aí dos movimentos sociais de maneira geral? O que eles procuram resolver, afinal de contas? O que isso tem a ver, né, com a nossa sociedade? Como que isso pode ser melhor trabalhado, hein, professor Josino? É muito importante, né, ver, a gente viu alguns exemplos, né, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito. É claro que os movimentos sociais eles têm as suas peculiaridades, né, porque vai depender muito do contexto histórico de cada um, mas se nós observarmos, ele tem uma visão no geral no mundo, né? Hoje, ainda mais no mundo globalizado, eles estão aí com as mesmas pautas, né? Nós podemos diferenciar os movimentos sociais em dois grupos, os chamados movimentos sociais tradicionais, que eram aqueles que lutavam, né, pela questão mais dentro da questão das classes sociais, da questão do trabalho, capital-trabalho, né, que a luta por melhores salários, por melhores condições de trabalho, e a partir de 68, né, com o movimento estudantil na França, começaram então os novos movimentos sociais que têm pautas, né, diferentes hoje, como por exemplo, mais chamado movimentos de pauta identitárias, né, que são aqueles movimentos que lutam aí pelas questões, por exemplo, a questão LGBT, né, que ia mais, né, os movimentos feministas, os movimentos indigenistas, os movimentos negros, né? Então, assim, as pautas hoje em dia elas são globalizadas, então os movimentos estão globalizados. Muito bem, professor Josino, obrigado aí pela sua participação, pelos seus comentários, é sempre muito bom, né, ver aí, né, tchau professor, tchau professor, obrigado aí por tudo, né, o professor Josino participou, comentou muitas coisas importantes, né, sobre a questão dos movimentos sociais, é sempre muito interessante a gente entender o quanto que tem estudiosos, né, sobre esses temas da sociedade. A sociologia é uma ciência que estuda fatores como esse, né? E vocês vão estudar em breve aí na carreira escolar de vocês. Pessoal, vamos continuar a nossa aula verificando os movimentos sociais mais específicos. Além da questão da terra, a gente também tem os movimentos sociais dos povos indígenas, buscando a igualdade, a inclusão dos povos indígenas. Por quê? Porque existem mais de 800 grupos indígenas, né, na América Latina, né? Pouco mais de 40 milhões de pessoas. E a gente tem ali, por exemplo, em países como a Bolívia, o Peru, a Colômbia, Equador, a Guatemala e o México, o Brasil também, alguns avanços ali no reconhecimento dos direitos indígenas. Mas no caso desses países aí, pessoal, tem uma
situação interessante, que é a participação política nos órgãos do Estado. Né? Tem países onde tem uma comissão, onde tem que ter uma participação indígena. Aqui no Brasil, pessoal, o movimento social indígena ele foi ganhando corpo a partir dos anos 70, né? Ele foi ganhando mais força, só que a visão sempre foi muito preconceituosa com os indígenas aqui no território brasileiro, né? Historicamente falando, sempre teve esse problema, né, de exclusão, de preconceito, de não reconhecer esses povos como sendo pessoas que podem se desenvolver, que podem se organizar socialmente, podem se organizar politicamente dentro do território. Então, a partir dos anos 70, a gente observa, né, uma presença um pouco maior, com a Constituição de 1988, que é sempre importante a gente conhecer, né? Esses direitos foram ainda mais garantidos, existe o Estatuto do Índio, existe lá, hoje em dia, o Ministério dos Povos Originários, né? Tem toda uma importância dentro do território brasileiro as comunidades indígenas, né? Quando a gente fala de América Latina, a gente vê que tem países que têm uma presença muito maior do que no Brasil, por exemplo. A gente tem aí cerca de 900 mil pessoas, né, ali por volta de 2010, que se autodeclaravam indígenas, mas essa galera aí é apenas 0,5%. É poucas pessoas comparado com todos os mais de 200 milhões de brasileiros. Mas quando a gente observa realidades como a da Bolívia, por exemplo, né, a Bolívia tem mais de 60% da população indígena, né, com referências indígenas ali. Então, para vocês terem uma ideia do quanto que é importante os movimentos sociais para garantir com que essas pessoas não sofram preconceito, garantam os seus direitos e tudo mais. E aí, alguns avanços vêm acontecendo. Outro movimento que é muito importante na sociedade é a da população afrodescendente, né, população negra, movimento negro, enfim. A gente tem ali, nos Estados Unidos foi muito forte, no Brasil também. A boa parte da população negra passou por processos assim de preconceito muito grande. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, essa coisa de vincular negro a escravo, negro a pessoa de menor qualidade, foi passando as décadas. O século XX foi muito difícil para a população negra e os movimentos sociais negros lutam nesse sentido, né? Para diminuir problemas como esse aí, ó. O índice de homicídio, de criminalidade entre a população negra, muito mais altos, né, de preconceito, de dificuldades no setor de trabalho. Então, como a gente vai ver na próxima tela aí, né, mais de um século, desde a época da abolição da escravidão, existe essa luta pela igualdade racial, por diminuir a discriminação, diminuir questões de intolerância. E aí a gente tem ali as pessoas que vivem nas cidades, as pessoas que vivem no campo, os quilombolas, como a gente vai ver aí na outra tela, né? Coletivos urbanos, sempre na tentativa de promover a afirmação da identidade afrodescendente. A gente tem, então, uma busca muito grande nesse sentido. Então, pessoal, tanto a questão dos trabalhadores rurais, quanto a questão dos indígenas, quanto a questão da população negra, tudo isso acaba sendo muito visto pela sociedade, porque essas pessoas estão aí. Essas pessoas estão sofrendo o que elas estão sofrendo. Só quem sofre ações de preconceito, de intolerância, sabe o quanto é difícil conviver na sociedade, né? Nem todo mundo é 100% forte, não. Então precisa ter um apoio, precisa ter os grupos juntos, ali, unidos, né? Não tem essa não, de que tem que aguentar a pressão mesmo, tem que aguentar o preconceito, tem que ser forte, não sei o quê. Não tem essa não, gente. Tem que acabar, na verdade, esses problemas. Esses movimentos sociais, eles não estão aí totalmente à toa, né? Eles estão realmente trabalhando no sentido ali de conscientizar a população, de melhorar a vida da população que sofre determinados problemas. Imagina, né, uma série de direitos que apareceram aí no Brasil, eles vieram a partir de muita luta. A Constituição de 1988 veio também com muita presença do que foi reivindicado pelos movimentos sociais. Então, muitos direitos que nós temos hoje em dia são reflexo de pessoas que lutaram lá atrás, que sofreram lá atrás, que morreram lá atrás, para a gente poder viver a nossa vida aqui, nesse ano, né? Poder ter
coisas que a gente nem imagina que há 50, 100 anos atrás a gente não tinha direito, né? E isso agora, isso possui esse direito. Falando sobre questão de reivindicação, falando sobre questão ali de movimentos sociais, agora a gente vai para outro exemplo, e agora eu tenho aqui com vocês o único que sobrou, o único combatente que sobrou aqui, o nosso querido Curumim. É isso aí, meu amigo, tá aqui comigo, não me deixou sozinho, Curumim. Curumim vai dar um outro exemplo agora para vocês, pessoal, sobre o que aconteceu, uma situação lá na Bolívia, né, Curumim? Vamos acompanhar. Oi, pessoal! Tem muitas coisas mudando no mundo, principalmente por conta da união de várias pessoas que buscam o mesmo objetivo, que é melhorar a vida de todos. Olha só essa situação que aconteceu na Bolívia lá pelos anos 2000, quando os movimentos sociais por lá fizeram uma verdadeira guerra pelo melhor uso do sistema de água e de esgoto em Cochabamba. Foram milhares de camponeses e trabalhadores urbanos que ficaram contra o governo da cidade e da multinacional Bechtel, dos Estados Unidos. Essa empresa estrangeira tinha ficado com o controle dos serviços de água e esgoto por volta de 1999, o que causou um conflito muito sério, com muitos feridos e até uma morte. Mas o que aconteceu exatamente é que com a entrada dessa empresa na Bolívia, as tarifas que as pessoas têm que pagar para poder usar o sistema de água e de esgoto aumentaram muito mais do que deveria, e os tradicionais comitês comunitários de água potável tiveram que pagar para utilizar água. E pagar mais por uma coisa tão importante incomoda qualquer um, não é mesmo? Então, em 11 de abril de 2000, o governo de Cochabamba finalmente cancelou o contrato que tinha com a Bechtel. E aí, as tarifas voltaram a ficar baixas, fazendo as pessoas pagarem menos como era antes. E ainda teve mais. O serviço, que é mantido pelo governo, passou a ter a participação de 3 membros de organizações não governamentais na sua diretoria. E o controle da água pela Bolívia continua mantido pelo governo até hoje. E esse é só um dos exemplos sobre como as pessoas, juntas por uma causa, fizeram as mudanças acontecerem de verdade onde vivem. E por aí, em sua comunidade, existem pessoas que motivam as outras a resolver algum problema da sua cidade? Espero que sim. Tchau, pessoal! Tchau, Curumim. Muito obrigado aí pela sua participação. E é isso, tá, gente? Os movimentos sociais são muito importantes, assim como no exemplo que ele mencionou, porque as pessoas vão atrás. As pessoas se unem por uma causa que realmente vale a pena para elas. Bom, uma causa que não vale a pena para as pessoas, aparentemente, né, são as minhas, né? Pelo visto, ninguém quer, ninguém gosta de chocolate aqui. Eu encontrei um pessoal muito sem graça aqui para fazer a minha manifestação. Pô, não entraram comigo, não gostam de uva passa, não gostam de chocolate. Ah, que é isso? Ainda deixaram tudo bagunçado aqui para mim, ó. Vou ter que encerrar. Bom, a aula 15 acabou, né? Mas eu vou ter que... Fiquei, né, com esse resto aqui, vou ter que começar a arrumar aqui, né? Fazer o quê, né? A gente vai ter que fazer agora... Vou ter que fazer... Me aguardem que eu vou fazer uma manifestação bem mais forte, tá bom? Pera aí.